Boa noite, pessoal. Pessoal, primeiramente tenho um convite a fazer a todos. Domingo agora, dia 6/3, nós temos um palestrante da cidade de Matão, Orson Carrara. Ele vai ser o palestrante de domingo. Então, quem tiver a oportunidade de assistir, não vai perder. É excelente palestrante. Não por ser diferenciado, tá bom assim? Dia 6/3, domingo, mesmo horário, das 9 às 10, é o horário da palestra. É um autor de vários livros espíritas. Inclusive, a palestra dele é Simão Pedro e os Primeiros Cristãos, o nome da palestra. Vai trazer livros, que é de um amigo dele, para vender também, com o mesmo tema da palestra, tá ok? Vamos fazer o sorteio dos livros. Número 11, 57, nada, 91. Lá, Pedro. 09. 69. 28. 78. 06. 90. 2. Abriu a casa hoje. 77. 49. Pessoal, vamos fazer a peça inicial então? Gostaria de chamar agora nosso companheiro, palestrante da noite, o Ayrton.
Então, juntos aqui estamos reunidos para aprender essa doutrina maravilhosa, para assimilarmos um pouquinho mais os ensinamentos de Jesus, para que possamos, assim, caminhar no nosso progresso, que é o objetivo nosso aqui encarnados. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o perdão, sobre a reconciliação, que é um meio muito eficaz para a nossa evolução. Agora, para isso é preciso compreender que nós, todos seres viventes aqui encarnados, nós temos as nossas mágoas que ficam no nosso dia a dia, que fica alimentando aquele sentimento nocivo, e também nós temos as nossas culpas. Todos nós temos as culpas e mágoas. Admitir essas duas coisas nocivas é difícil para nós. É possível até admitir as culpas, mas mágoa quando a gente pergunta para uma pessoa, principalmente quando é uma pessoa religiosa, quando uma pessoa que acompanha uma doutrina, que acompanha uma filosofia, que acompanha uma religião, normalmente ela se pergunta para ela: você tem alguma mágoa de alguém, algum ressentimento? Não tenho, porque todas dizem que devemos perdoar. Agora, se perguntarmos, tem algum sentimento de culpa? Aí pode até admitir que tem. Porque eu fiz algo a alguém, cometi isso daí, me senti meio culpado, aquilo lá não foi legal. Sabe, então ele pode até admitir isso daí, mas mágoa é difícil. Porém, todos nós temos a mágoa e a culpa. Em mais grau ou menos grau, em mais volume ou menos volume, em mais gravidade ou menos gravidade, todos nós temos. Agora, é possível, primeiro é importante a gente aprender e entender que esses dois sentimentos, não é vergonhoso a gente admitir que os tenha. Não é vergonha. Isso faz parte da nossa evolução. Isso faz parte dessa nossa caminhada. Isso faz parte do nosso aprendizado. Então, enquanto nós estamos relutando em não admitir esses dois fatos existentes em nossa vida, a gente está desperdiçando tempo na nossa evolução. Por quê? Porque nós temos o nosso ego, imagina o nosso ego aqui embaixo, e o nosso eu verdadeiro aqui em cima, para situar. O nosso ego é isso que nós temos no nosso dia a dia, a nossa mente, aquela mente que cria, aquela mente que tem vezes que ela é ótima, tem vezes que ela é perversa, tem vezes que ela esquematiza as coisas. É aquilo que nos foi dado nessa encarnação, nesse corpo físico, bem material. Tá? E depois nós temos o nosso eu superior. Esse eu superior é o espírito, aquele ser criado, a centelha divina, é aquele que comanda e que deve comandar o nosso ego. Então, para vocês terem uma ideia, quando o nosso ego está à mercê do nosso eu superior, ótimo. Então, o nosso eu superior, ele está comandando o ego, tá? Então, beleza. Nós estamos no caminho certo, no caminho tranquilo, no caminho de melhor entendimento. Agora, quando
o ego, ele se sobrepõe ao nosso eu verdadeiro, nosso eu superior. Então aí começam os problemas. Então aquele sentimento de culpa que nós temos, e que o eu superior sabe que esse sentimento ele tem que ser anulado, ele tem que ser trabalhado, assim como aquela mágoa que tem que ser trabalhada, tem que ser eliminada, e o remédio para essa eliminação, tanto do sentimento de culpa como da mágoa, é o perdão. Agora, como nós estamos aqui encarnados, bem materialista, bem escravo de tudo aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, fica difícil admitir isso daí. Então fica difícil trabalhar com o perdão. Fica difícil aceitar essa condição. Quando se trata de algo um pouquinho mais elevado. Se for algo assim simples, tipo, pode dar um exemplo. Nós estamos vendo as fileiras aqui lotadas, mas esse tem um lugar ali no meio. Se chegar alguma pessoa agora e for passar por todos ali, para chegar ali no meio, ela vai ter que passar ali por todas, né? E se sou eu que estou chegando agora, atrasado, e vou passar, o que está mais para o meio aqui, fala, nossa, não vai dar certo isso, né? O espaço é pequeno. O que vai acontecer? Então já começa aquela temor, fica com temor. Aí o Ayrton, com o pezinho dele, chega e dá uma encostadinha no pé de alguém. Né? Uma encostada apenas. Eu vou pedir um perdão. Oh, desculpa, me perdoa. A pessoa imediatamente, não, imagina, o que é isso? Não foi nada. Oh, tranquilo. Tá? Pronto, acabou. Não ficou aquilo lá, não ficou enraizado. Porém, se no próximo eu der uma pisada naquela unha encravada, que vai doer, né? O meu pezinho, eu vou pedir perdão, essa pessoa chega, não, tá tudo bem, fica tranquilo. Aí eu sento no meu cantinho ali, né? Mas de vez em quando eu dou uma olhadinha para essa pessoa, ela vai estar séria. Ela vai estar sentindo aquela dor violenta. Perdoou naquele momento? Não, não perdoou. Porque ele está sentindo dor, está difícil. Por que chegou atrasado? Por que veio escolher justamente essa fileira para sentar e veio pisar na minha unha encravada? Então vocês percebem? Porém, até o final da palestra, depois vai tomar o passe e tudo, ele vai compreender e fala, não, está tudo certo, beleza. Passou a dor, limpou aí, acabou tudo certinho. Nós estamos dirigindo no trânsito, alguém nos fecha, tá? Como a gente vem, escuta as palestras, sabe como é que é, tudo, né? Então chega um filho de Deus ali, cruza a gente, fecha, a gente, tudo bem, tudo legal, vai com Deus, tudo certinho. Aí ainda chega para a mulher e fala, nossa, está vendo como que eu estou melhorando? Primeiro o meu aceno era diferente, o meu pensamento era outro. Então são coisas simples que a gente vai se modificando, a gente vai trabalhando e vai eliminando. Ótimo. Agora, e quando as coisas são um pouquinho mais calorosa, um pouquinho mais incisiva, né? Que a gente vê muito hoje em dia, nos seios da família, né? Como é que se lida com isso? O que se iniciou, um exemplo, se iniciou com um simples perdão, no instante está perdoado, o outro leva uma meia hora, o outro talvez leve um dia, o outro talvez leve um mês, o outro talvez leve um ano e o outro talvez leve uma encarnação e não consegue melhorar. Isso, o que acontece? Carregamos no plano espiritual esse sentimento de mágoa, esse sentimento de culpa. E aí isso daí começa a tomar proporções. Quando reencarnamos, trazemos isso de volta. E, consequentemente, estamos ali reunidos com esses desafetos nossos.
Porque Deus, na sua infinita misericórdia e justiça, Ele concede a graça de estarmos juntos novamente, em condições diferentes, para que possa haver a reconciliação, para que possa haver o perdão, para que possa se estabilizar a harmonia, né? Porém, aquilo lá ficou arraigado. E quando o sentimento de culpa e de mágoa ele vai se acelerando, aí vem no sentimento de culpa, a gente quer eliminar de alguma coisa. Quando é algo assim muito sério, muito decisivo, às vezes a pessoa chega naquele ponto que a dor que ele sente é muito grande no sentimento de culpa. E aqui eu vou abrir um adendo dando um exemplo de um livro que foi do Clube do Livro agora, recentemente. Então, de uma pessoa, e vou ser bem sucinto, tá? Que ela engravidou, estava noiva, engravidou de uma outra pessoa. E passou a gostar, passou a amar, tudo mais. E aí, faltando apenas alguns dias para o casamento, combinado com esse que seria o pai, e o outro também noivo, porém casaria depois de um ano, combinaram que os dois iriam desfazer os seus noivados, consequentemente os seus casamentos. Só que ela tinha dias. O pai da criança sofreu um acidente e ela, naquela falta de comunicação, não sabia o que tinha acontecido, ficou numa situação difícil e mesmo assim ela quis terminar com o casamento. E ela contou ao noivo que ela tinha tido um caso com uma outra pessoa e que estava amando essa outra pessoa e que estava esperando um filho dele. Né? Aí ele, para não ferir o orgulho, não ferir nada, ele mesmo assim disse, não, nós vamos casar, e vamos casar porque eu não vou passar vergonha perante a minha família, perante os meus amigos, todos os convidados que já estão com os convites, presentes chegando e tudo mais. Eu não vou passar por isso e nós vamos casar. E casaram, forçada, tudo mais. Porém, em determinado momento, ele obrigou ela a fazer o aborto. Né? Obrigou a fazer o aborto mesmo, ela contra a vontade, tudo, mas obrigou, porque ela estava muito submissa, muito fragilizada, que não justifica. Tá? Porém, ela fez esse aborto. Aí começou aquela vida. Logo após o aborto, ela passando mal, o irmão e uma amiga, vendo que ela não dava notícias, foram ao apartamento e viram o estado que ela se encontrava, levaram ao hospital e foi constatado o aborto, tudo. O médico ali no pronto-socorro disse para procurar um especialista para fazer todos os procedimentos necessários. Né? Aí começou aquele sentimento de culpa. Por quê? Porque ela tinha saído da casa do assédio perverso do marido, começou aquele sentimento de culpa por ter abortado. Ela mesmo não tendo conhecimento dentro, que nem na doutrina espírita, sobre o aborto e tudo mais, ela não achava correto o ato dela. Então ela se penalizava. Ela tinha essa culpa muito forte dentro dela. Então vocês veem que quando uma culpa é muito acentuada, e a pessoa reconhece essa culpa, então aí, simplificando e no desfecho, então chega a ponto do que? Para que ela possa se ver livre daquela culpa, daquela dor, ela pode partir para um suicídio, achando que tudo aquilo termina. Então vocês veem que de algo assim, que poderia ser resolvido de uma forma diferente, quando se houvesse uma compreensão e tudo mais, foi tomando volume. Então vocês veem um sentimento de culpa, a que ponto chega? Chega no suicídio. E quando nós desencarnamos, vocês já ouviram muito sobre esse tema, suicídio, vocês sabem as consequências. Tá? E aí quando é do outro lado, no sentimento de mágoa, que alguém me magoou, alguém me feriu, alguém me prejudicou, alguém mexeu com a minha moral, com a minha ética, com tudo, aquilo lá vai dando força, vai crescendo, até o ponto do quê?
de ele eliminar o agressor, eliminar aquele a quem por ele foi ofendido. E aí o que é? Aí ele determina a morte daquela pessoa, o assassinato daquela pessoa. Para quê? Para eliminar essa dor que ele tem, essa mágoa que ele tem. Então vocês veem que os dois casos levam a atitudes bem drásticas. Porém, antes disso, nessa evolução, existe aí uma disfunção muito grande na nossa vida, conforme as coisas vão evoluindo. Essas disfunções pode ser a biológica, a psique, pode ser o aspecto social e espiritual. A biológica, através do quê? Se nós estamos descompensados, não estamos harmoniosos, então aí começam a aparecer as doenças, começam a aparecer todas as disfunções orgânicas. Se pega na psique, e tudo aquilo relacionado, todas aquelas doenças relacionadas à psique. No plano social, o relacionamento entre pessoas, vocês já tiveram contato com pessoa rancorosa, com sentimento de culpa? Vocês perceberam o quanto eles ficam incisivos? Ainda se vem em busca de auxílio? Ótimo. Nós estamos de braços abertos, coração aberto para ajudá-los. Agora, quando a pessoa vem tentar colocar a sua perversidade como verdade, como querendo que a gente compartilhe dele esse ódio, esse rancor, não é gostoso compartilhar isso daí, essa companhia. Então, socialmente, a pessoa começa a se afastar de todos que não compartilham dessa violência. E a espiritual, quando nós estamos assim num padrão vibratório tão baixo, tão ruim, o que acontece? A obsessão por parte de espíritos. Vocês também já ouviram muito sobre a obsessão e as suas consequências. Então vocês veem que a falta de reconciliação, a falta do perdão, como é que vai desencadeando problemas? Até o desencarne e até as consequências de tudo isso, trazendo numa vida futura uma reencarnação com maiores sofrimentos, porque nós temos que reparar tudo isso daí. Nós temos que reparar essa falta. Nós temos que reparar esse erro cometido com o nosso semelhante, com o nosso irmão. Então Deus, na sua infinita misericórdia, concede, de acordo com a gravidade, aquela reencarnação em que a pessoa, ou ela vem esquizofrênica, ou ela vem com as síndromes todas, ou ela vem com anencefalia, enfim, tudo de acordo com o que ela cometeu lá atrás. Porque a própria reencarnação, como nós estamos aqui, já é um caminho para a gente se reconciliar com tudo aquilo que nós fizemos, com tudo aquilo, com todas aquelas desavenças, aqueles desafetos que tivemos em vidas anteriores. E às vezes com pessoas que estão bem próximas de nós. E que às vezes a gente reluta em aceitar isso daí. A gente vai deixando de lado, e Deus nos deu aquela oportunidade tão maravilhosa, tão boa, que está ali, ao nosso lado. Mas nós não enxergamos. Nós não admitimos isso. Jesus disse: vai e reconcilia-te com o teu inimigo enquanto caminhas junto. Agora, veja bem nessas palavras o que ele quis dizer. Reconcilia-te. Então, primeiro, nós temos que nos reconciliar. Nós temos que primeiro nos perdoar. Porque como eu vou perdoar uma outra pessoa se eu não me perdoo? Se eu não me perdoei? Não dá. Então você tem que se perdoar sim.
você tem de se reconciliar. Depois, perdoa o próximo e reconcilia-te com o próximo. Isso é o caminho. Agora, para que haja aquele perdão do eu superior, é difícil. Sim, muito difícil. Mas nós estamos aqui numa reencarnação, numa possibilidade muito grande de aprender, de reconciliar e de perdoar, e nós temos que exercitar através do quê? Através do ego. Através disso que nós temos nesse momento, naquilo que nós estamos agora raciocinando, pensando sobre tudo isso daí. Quando a gente lê, quando a gente ouve alguém falar, a gente está raciocinando, está vendo, isso é bom, isso é ruim, isso eu devo, isso eu não devo fazer, praticar, enfim. Então, é através desse ego é que nós temos que praticar o perdão. É através desse dia a dia que nós temos que, de uma simples passagem, de um simples barrãozinho, me perdoa, está perdoado, se pisei na unha encravada, ter o perdão imediato, não, tudo bem, está perdoado, fica tranquilo, mas aquele perdão que sai daqui de dentro, que não teve nenhum ressentimento aqui. A dor está lá, mas tudo bem, quem que vai precisar de propósito? Ninguém. Mas a gente já quer culpar, a gente já quer atacar. Então isso daí que nós temos que trabalhar o nosso ego para que não aconteça. Não adianta a gente querer pegar as coisas grandes. Falar assim, eu tenho um desafeto de tantos anos, décadas e tudo mais, vou chegar agora em casa acabar de uma vez. Difícil. Difícil. Não se iluda. Tá? Não se iluda com isso. Comece pelas pequenas coisas, que são fáceis. Comece a exercitar isso daí. Quando nós exercitamos isso daí, a gente vai sentindo o prazer do perdão. Vai sentindo aquela leveza no espírito. Aquele prazer pela vida. Aquela alegria que a gente vê em todos e em tudo. A vida passa a ter sentido. E quando isso vai acontecendo através do ego, aquele eu superior, ele começa a tomar conta da situação. A vida começa a melhorar. As doenças começam a cessar. A desarmonia começa a dissipar. Até que se prevalece o perdão a nível do eu superior. Sabendo que o perdão é filho do amor. A reconciliação é filha do amor. Então devemos exercitar o nosso amor com o próximo. Amar no sentido que nem Jesus amou os seus filhos, seus irmãos, como Deus ama os seus filhos. Tentar enxergar no próximo, não aquele que é isso, que é aquilo, que é aquele outro, em que uma sociedade rotula. Mas tentar enxergar no próximo aquele ser, filho de Deus, igual a gente. Tentar enxergar o lado bom que cada um de nós temos. Alguém é capaz aqui de levantar a mão e falar assim, eu sou superior a todos vocês. Ninguém. Ninguém é capaz disso. Porque ninguém é superior a ninguém. Todos nós temos as nossas culpas e as nossas mágoas. Todos nós caminhamos para o mesmo caminho. Então, quando a gente observar que o nosso próximo também tem suas culpas e tem as suas mágoas, devemos respeitá-lo, devemos amá-lo, devemos enxergar ele com outros olhos. Os olhos daquele eu superior, daquele eu que quer dominar o ego, que quer elevar esse ego, que quer caminhar com amor, com carinho, com justiça, com união. Então, isso que devemos refletir, isso que devemos, através do nosso ego, refletir e colocar em prática no nosso dia a dia, a todo instante. Por isso,
quando acordamos pela manhã, agradecer a Deus por aquele dia, por mais um dia na nossa vida que Deus está nos concedendo, nessa oportunidade de reconciliarmos com aqueles desafetos que nós temos. Olha que coisa maravilhosa. Linda chuva. O ano passado todo mundo reclamando a falta dela. Hoje já tem alguém que já está falando que está chovendo demais. Olha como nós somos ingratos, né? Se está vindo, que Deus está concedendo essa graça tão maravilhosa para nós. Vamos olhar, está certo que tem irmãos que sofrem nesse momento com uma enchente, em perder tudo, mas saiba, devemos compaixão. Mas saiba que nada acontece se não for pela vontade de Deus. Se Deus está mandando essa chuva, que seja abençoado, que seja bem-vinda, e que, se possível, Deus também dê uma forcinha para não afligir tantas pessoas, né? Seria ótimo para nós. Então, gente, voltando ao nosso assunto, vamos acordar na nossa manhã com aquele sentimento de gratidão lá no fundo do nosso coração, porque Deus está concedendo mais aquele dia tão maravilhoso e a oportunidade tão maravilhosa nessa encarnação de a gente se reconciliar, de a gente perdoar, de a gente encarar o nosso semelhante igual a todos nós somos. Agradecer essa chuva, agradecer a tudo com muito amor, com muito carinho. E aí, tudo na nossa vida vai se melhorando. Situações, problemas, isso faz parte do nosso engrandecimento. Como numa palestra que eu vi, aí perguntaram para ele assim, mas e a nossa política, a nossa corrupção? Não vou entrar no mérito de política nem corrupção, tá? Pelo amor de Deus. Então ele falou assim, todo mundo fica nervoso, fica isso, faz aquilo, mas nós encarnamos aqui e nós temos que passar por isso porque nós temos que aprender sobre isso. A gente aprende com a coisa boa e com a coisa ruim. Se você está enxergando que isso daí não é bom, não é correto, ótimo, você já aprendeu que isso não é bom e não é correto. Provavelmente você será uma pessoa que não participaria de tal coisa. Ótimo, então você aprendeu, assim como todos nós devemos aprender. Aí você, vamos supor, se você fizesse uma palestra lá na Suíça, você tocaria num assunto desse? Não, lá não precisa. Não existem essas coisas. Os que lá nasceram já são um pouco mais evoluídos, já tem uma outra formação, já tem tudo. Então, cada qual no nosso lugar. Então, sejamos felizes com tudo aquilo que nos rodeia, com tudo aquilo que nós temos à disposição. Uma boa dona de casa, com pouca coisa, às vezes ela faz pratos maravilhosos. Por quê? Porque ela é grata a tudo aquilo que tem. E às vezes ela tem uma fartura, ela não gosta de cozinhar, não gosta disso, não gosta daquilo, o que sai? Nada, sai um ovo cozido. Então vocês veem que quando a gente tem amor, a gente tem carinho, tem tudo, por tudo aquilo que nós temos, e mesmo nas dificuldades, agradecer a Deus, que ali está encerrando-se uma prova tão maravilhosa para a gente aprender a evoluir, a caminhar cada vez melhor. Gente, espero ter passado alguma coisa boa para vocês, espero que vocês reflitam, que aquilo que eu sempre digo, não somos donos da verdade, somos pessoas que precisamos muito, quem dá palestra aqui não parece, mas precisa muito mais do que vocês, porque nós temos que ler, nós temos que aprender, depois quando a gente fala, a gente ouve de novo. Então a gente, por 2 vezes a gente participa disso aqui. Vocês apenas uma é o suficiente, porque vocês já estão numa escala muito melhor que a gente. Espero que vocês reflitam muito, que vocês tirem algum proveito disso, que a vida de vocês seja maravilhosa. Procurem se reconciliar com o próximo mais próximo, que é só alegria, só bênção e só dádivas. Vamos fazer uma prece para que a gente possa nos inteirar com o plano espiritual e receber tudo aquilo a que nós viemos buscar. Pai nosso,
que estais no céu. Santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes, ó Pai, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Fiquem em paz, que tenham uma boa noite de sono.